Imagine acordar e descobrir que um corpo vindo de outro sistema estelar acabou de cruzar o nosso quintal cósmico. Não é ficção, é 3I Atlas. Um viajante com velocidade de dezenas de quilômetros por segundo, trajetória hiperbólica e assinatura de objeto interestelar, que entra, atravessa e vai embora, deixando por um curto período um rastro de dados capaz de reescrever certezas. O título deste episódio é uma pergunta direta. O que 3I Atlas revela sobre o futuro da Terra e do Universo? A resposta começa pelo óbvio e incômodo. Se acreditávamos viver em um sistema isolado, essa passagem mostra que estamos numa encruzilhada galáctica, onde mensageiros de outras estrelas podem surgir sem aviso. Vamos partir do que é mensurável. A detecção do ponto luminoso, o cálculo de uma órbita aberta que não prende o objeto ao Sol, os registros de brilho variável e atividade compatível com jatos, tudo isso compõe um quadro mais complexo do que o de um cometa comum. Ao compará-lo com os visitantes anteriores, entendemos por que a comunidade científica deixou de falar em evento raro do século e passou a considerar a hipótese de uma população inteira de viajantes cruzando nossa vizinhança. E isso tem implicações diretas para nós, da defesa planetária à pesquisa básica, da prontidão tecnológica à cooperação entre observatórios. A mensagem é que a Terra precisa olhar para cima, com mais método e menos surpresa. Mas há uma dimensão ainda maior. Se 3I Atlas carrega a química de um berçário estelar antigo, leva consigo pistas sobre como mundos se formam, como materiais circulam entre estrelas e como a própria vida pode ter recebido ingredientes vindos de longe. Em termos práticos, cada espectro registrado, cada curva de luz, cada medida de atividade ajuda a responder duas perguntas que moldam o nosso futuro. O quão comum é a troca de matéria entre sistemas e o quão preparados estamos para estudar ou enfrentar o próximo visitante. Ao longo deste vídeo, organizaremos essas peças, visitantes que vieram antes, o que torna 3I Atlas diferente, como a rede global está observando, o que isso exige da Terra e quais cenários se abrem para as próximas décadas. O universo aqui deixa de ser pano de fundo e vira sistema vivo de circulação, no qual a Terra é apenas um dos portos. A história recente começou com 1I Oumuamua em 2017, um corpo alongado, órbita hiperbólica, velocidade superior a 87 km por segundo, cruzando o plano do sistema solar e indo embora sem jamais ser capturado. 2 anos depois, veio 2I Borisov, em 2019, visualmente mais cometa clássico, com coma e cauda evidentes, mas igualmente desvinculado do Sol. Esses dois casos romperam a ideia de que vivíamos num mosaico fechado de rochas nativas. Mostraram que há trânsito entre sistemas estelares e que nossa baía recebe, de tempos em tempos, embarcações lançadas por outras marés galácticas. É nesse contexto que surge 3I Atlas. Não repete o perfil de Oumuamua, não imita Borisov e por isso remove a última muleta conceitual de exceção estatística. Se 3 visitantes aparecem em menos de uma década, a hipótese realista deixa de ser raridade extrema e passa a ser subamostragem. Eles já cruzavam aqui. Nós é que não víamos. Essa virada tem consequência direta. Ao sair do paradigma do isolamento, a Terra precisa tratar cada novo objeto como amostra de outra fornalha estelar, com química própria, história térmica distinta e pistas sobre como discos protoplanetários em outros lugares cozinharam gelo, poeira e rocha. Em termos práticos, 1I Oumuamua ensinou dinâmica fora do padrão. 2I Borisov ensinou que a química deles pode se parecer com a nossa. 3I Atlas está ensinando que a frequência e a diversidade são maiores do que supunhamos e que nosso futuro observacional depende menos de sorte e mais de prontidão sistemática.
Quando os detectores registraram 3I Atlas em 1º de julho de 2025, o primeiro dado que saltou foi a velocidade algo próximo de 61 km por segundo, mais de 221 mil km por hora. A essa taxa, cruzar a distância entre Nova York e Los Angeles levaria menos de 1 minuto. Essa velocidade não indica apenas rapidez, indica liberdade gravitacional. Um corpo preso ao Sol não sustenta esse ritmo ao longo de uma curva tão aberta. A dinâmica apontou imediatamente para uma órbita hiperbólica, a assinatura matemática inequívoca de que ele não nasceu aqui e não ficará aqui. A direção de entrada reforçou o quadro. O vetor apontava para Sagitário, região próxima ao centro galáctico, um dos ambientes mais antigos e densos da Via Láctea. Isso significa que 3I Atlas pode ter se formado em uma vizinhança estelar mais velha e quimicamente distinta, talvez ejetado após interações gravitacionais com estrelas ou remanescentes estelares na região interna da galáxia. Se isso for confirmado, estamos diante de um fragmento que carrega a memória química de um lugar e de um tempo cosmicamente remoto, possivelmente anterior ao próprio Sistema Solar. Outro ponto mecânico reforça essa interpretação. A curva de aproximação não busca a órbita, ela a atravessa. Em vez de se acomodar, o objeto risca o Sistema Solar como uma trajetória de passagem, acelerando com o Sol atrás de si e preparando-se para ser lançado de volta ao escuro interestelar após o periélio. Para a astronomia dinâmica, esse comportamento não é uma anomalia, é um aviso estatístico. Cada órbita aberta que medimos nos lembra de que a gravidade não é uma muralha, e sim uma ponte cósmica. A Terra, portanto, não está numa redoma isolada, mas em uma rota de trânsito galáctico, onde mensageiros de outras estrelas podem cruzar sem pedir permissão. Se há uma mensagem embutida na velocidade e na curvatura de 3I Atlas, ela é simples. O espaço entre sistemas estelares não é vazio, é circulação, e somos apenas uma escala entre muitas. Quando 3I Atlas começou a ser acompanhado de perto, o comportamento inicial parecia familiar. Brilho crescente conforme se aproximava do Sol e sinais de atividade superficial. Porém, à medida que os dados se acumulavam, ficou evidente que estávamos diante de um padrão que não seguia o manual cometário clássico. A variação de luminosidade era irregular, com flutuações que sugeriam jatos assimétricos emergindo da superfície. Não aquela expansão suave de gelo sublimando, mas explosões descontínuas, como se bolsões internos de voláteis fossem liberados em pulsos. Além disso, o espectro inicial revelado por telescópios terrestres e espaciais indicou que a assinatura química não coincidia exatamente com as composições dominantes de cometas típicos do Sistema Solar. Em vez da predominância de vapor d'água e poeira com uma fração menor de compostos carbonáceos, 3I Atlas apresentou forte presença de componentes à base de carbono, como dióxido de carbono e monóxido de carbono, com pouca água detectada nas primeiras medições. Isso aponta para um ambiente de formação mais frio, possivelmente em regiões distantes de sua estrela de origem ou em condições químicas diferentes das que encontraram nossos cometas. Outro aspecto chamou atenção. O objeto exibiu um comportamento ativo em uma região relativamente distante do Sol, onde a maioria dos cometas do nosso sistema ainda se mantém discreta. É como se 3I Atlas estivesse acordado mais cedo, reagindo ao aquecimento com sensibilidade incomum. Essa atividade antecipada pode indicar um interior rico em voláteis que vaporizam a temperaturas muito baixas, ou uma crosta superficial fina, permitindo que o calor solar penetre mais fundo do que o esperado. Combinando esses pontos, flutuação luminosa, jatos assimétricos, química atípica e atividade incomum no frio, o retrato que surge é o de um visitante que segue leis físicas, mas com parâmetros diferentes dos nossos padrões locais. Não é uma violação da natureza.
é uma variação legítima da natureza e justamente por isso tão valiosa. Cada molécula liberada por 3I Atlas carrega informação sobre um disco protoplanetário distante, talvez de bilhões de anos atrás. Estudar essa assinatura é como tocar o gelo mais antigo que existe, um arquivo que antecede a formação da Terra e até mesmo de grande parte das estrelas vizinhas. Em outras palavras, ele não apenas passa, ele testemunha. Testemunha uma época e um espaço onde nossa estrela ainda não existia. E cada jato, cada flutuação de brilho, cada padrão químico é um fragmento dessa memória interestelar sendo liberado aos poucos no vazio, para quem estiver atento o suficiente para registrar. Quando 3I Atlas surgiu no horizonte científico, ficou claro que o tempo seria o recurso mais precioso. Diferente de asteroides locais, que podemos rastrear por décadas, um objeto interestelar oferece uma janela curta, meses, às vezes semanas, entre detecção, máxima atividade e desaparecimento definitivo rumo ao escuro galáctico. Dessa vez, ao contrário do que ocorreu com um IH ou Muamua, que foi identificado já recuando, tivemos a vantagem do aviso antecipado. Porém, vantagem relativa, porque mesmo com previsão, o objeto entrou num ponto crítico da órbita, quando a Terra estava mal posicionada para observação direta, criando uma fase parcialmente cega, justamente quando o aquecimento solar deveria revelar sua natureza. Para compensar isso, a resposta global foi imediata. Telescópios no Chile, no Havaí e na Espanha, instalações na Antártida, equipamentos em órbita como o Hubble e o James Webb, e até instrumentos marcianos foram mobilizados. Instituições distintas sincronizaram agendas, porque o objetivo não era apenas observar um cometa, era registrar uma oportunidade cosmológica. Ainda assim, mesmo com essa infraestrutura, a situação revelou um limite. A ciência moderna depende de geometria favorável e temporalidade precisa. Se o objeto tivesse passado semanas mais cedo ou mais tarde, ou se tivéssemos um episódio de clima espacial adverso, parte dessa história poderia se perder para sempre. E há outro ponto que ficou evidente. Tecnologia de detecção está crescendo, mas ainda não alcançou a fluidez ideal. 3I Atlas foi notado porque cruzou uma zona monitorada. Quantos cruzam regiões escuras dos nossos sensores? Se o futuro reserva fluxos maiores de visitantes interestelares, a resposta precisa incluir mais telescópios de varredura, processamento mais ágil e, sobretudo, capacidade de resposta orbital. Naves prontas para interceptar, observar de perto, coletar amostras e retornar dados antes que o visitante escape. A missão DART mostrou que podemos alterar trajetórias de objetos locais. Agora, o desafio é acompanhar objetos que não ficam. A coordenação internacional em torno de 3I Atlas é um ensaio do que vem pela frente. A janela curta, a necessidade de rede global e a limitação física da nossa posição orbital revelam que observar o universo não é apenas olhar, é estar no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa. E quando o mensageiro vem de outra estrela, nenhuma dessas três variáveis pode falhar. A passagem de 3I Atlas não acende alarmes de colisão. A distância mínima prevista é da ordem de 1,8 unidades astronômicas, muito além de qualquer risco imediato. Mas a ausência de perigo não significa a ausência de lição. Pelo contrário, este visitante funciona como simulado real para a defesa planetária. Até aqui, sistemas como o Escritório de Defesa Planetária da NASA, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides e observatórios parceiros operacionalizam protocolos para objetos da nossa vizinhança, corpos que orbitam o Sol e cuja trajetória podemos prever anos antes. Um visitante interestelar muda o jogo. Ele chega com velocidade extrema, com composição incerta e com aviso curto. Se um dia um objeto desse tipo trouxer risco real, o intervalo entre detecção e decisão
pode ser de semanas, não de décadas. A missão DART provou que podemos alterar a órbita de um corpo local com impacto cinético. Mas para um intruso interestelar acelerando a dezenas de quilômetros por segundo, técnicas convencionais talvez não sejam rápidas o suficiente, nem fortes o bastante. É aqui que a chegada de 13 Atlas expõe nossa vulnerabilidade. Estamos preparados para cometas lentos. Não estamos totalmente prontos para visitantes rápidos. Há outro aspecto: resposta científica e social. Cada descoberta desse porte atrai atenção global, e com ela vem especulação, má interpretação e ansiedade. Separar análise rigorosa de narrativa sensacional é parte da tarefa. A sociedade moderna precisa tanto de telescópios quanto de alfabetização científica, para que a curiosidade não vire pânico e a imaginação não substitua método. Em vez de temer o desconhecido, devemos tratá-lo como oportunidade. Observatórios coordenados, dados públicos, amadores contribuindo, estudantes acompanhando. Essa cultura global de atenção defendida por astrônomos e instituições mostra que o céu não pertence a um país, pertence a quem o observa com seriedade. Se existe uma mensagem prática na passagem de 3I Atlas, ela é clara: o universo não espera. Para acompanhar, a Terra precisa ver mais, calcular melhor e reagir mais rápido. Não por medo, mas porque a era de visitantes interestelares deixou de ser hipótese e passou a ser rotina científica emergente. E quando o desconhecido passa pela porta, a diferença entre surpresa e preparo é apenas uma questão de horizonte. A chegada de 3I Atlas deixa claro que o universo não é estático e que nossa vizinhança cósmica está longe de ser um sistema isolado. Até pouco tempo, tratávamos o espaço como um cenário distante, uma paisagem observada por telescópios e sondas que avançam com calma. Mas com a detecção repetida de objetos interestelares, essa visão muda. Não somos apenas observadores, somos habitantes de uma região ativa da galáxia, atravessada por fragmentos que viajaram bilhões de anos e trazem consigo registros químicos, térmicos e estruturais de ambientes que jamais visitaremos de perto com a tecnologia atual. Se queremos compreender o cosmos de forma madura, não basta olhar, será preciso alcançar. Interceptar um visitante interestelar não é mais uma ideia futurista, é uma necessidade estratégica. Projetos de sondas de resposta rápida, propulsionadas por vela solar, motores nucleares ou sistemas híbridos, tornam-se possibilidades concretas. Em vez de reagir tarde demais, teremos veículos em stand-by, prontos para partir quando sensores detectarem o próximo mensageiro extrasolar. Isso não é ficção. Agências já discutem plataformas orbitais permanentes para pesquisa e defesa, e programas como o Projeto Starshot estudam impulso laser para alcançar frações da velocidade da luz. A grande pergunta passa a ser: quando teremos condições de acompanhar esses viajantes? Porque cada cometa interestelar é uma cápsula do tempo, e cada um que deixamos escapar é uma página perdida do livro da origem planetária e química da galáxia. Ao mesmo tempo, a pressão sobre tecnologias emergentes aumenta. Materiais para suportar longos períodos no espaço profundo, sensores capazes de rastrear objetos escuros e frios, inteligência artificial para triagem orbital e até engenharia interestelar, um campo que hoje soa ousado, mas inevitavelmente se tornará disciplina central. A presença de 3I Atlas lembra que a ciência não progride apenas com perguntas, ela avança com urgência. Se queremos compreender quem somos no contexto cósmico e se desejamos garantir que a Terra continue segura e curiosa, precisamos deixar de ser meros espectadores do trânsito galáctico e nos tornar participantes ativos dessa dinâmica. O futuro do estudo espacial está em movimento, literalmente, e o ritmo já foi definido pelos próprios mensageiros interestelares. Eles passam rápido e não voltam. A passagem do 3I Atlas não trouxe perigo,
nem resposta definitiva sobre vida lá fora, mas trouxe algo igualmente profundo: um espelho. Ele atravessa o sistema solar silenciosamente, carregando gelo antigo, poeira pré-solar e cicatrizes de uma jornada que começou antes da formação da Terra. Enquanto orbita o Sol e desaparece novamente no escuro galáctico, ele provoca uma pergunta que a ciência não pode evitar: qual é o papel da humanidade na vasta mecânica do universo? Por muito tempo vimos o espaço como um palco distante, enquanto a vida se desenrolava aqui, confinada ao nosso planeta azul. Mas objetos como esse alteram essa perspectiva. Eles mostram que o cosmos é permeável, que matéria viaja entre estrelas, que histórias químicas se cruzam, e que o sistema solar é apenas mais um ponto numa corrente de trocas que existe desde antes do nascimento do Sol. Não somos espectadores isolados. Somos parte de um ecossistema galáctico, banhado por partículas, energia e viajantes que nunca pedem permissão para entrar ou sair. Esse entendimento nos aproxima de uma nova consciência científica. O mistério não é mais se estamos sozinhos, mas como a vida e a matéria circulam, como planetas se formam, evoluem e se influenciam mutuamente através de milhões de anos-luz. 3 Ig Atlas lembra que a fronteira entre aqui e lá fora é fina. Poeira interestelar cai na atmosfera. Meteoros cruzam nosso céu. Radiação de estrelas mortas atravessa nossos corpos todos os dias. A ideia de isolamento era uma ilusão conveniente. A realidade é de conexão constante. E nessa conexão surge responsabilidade. Se vivemos num mar cósmico compartilhado, então estudar, proteger e compreender nosso planeta não é apenas sobrevivência, é dever civilizacional. Cuidar da Terra, investir em telescópios, formar pesquisadores, estimular curiosidade pública, tudo isso se torna parte do mesmo projeto: permanecer conscientes do ambiente galáctico que habitamos. O futuro da humanidade depende de enxergar o espaço não como uma fronteira distante, mas como continuidade do nosso lar natural. A viagem do 3 Ig Atlas é uma lição silenciosa. Ele não fala, mas deixa claro: o universo está ativo, antigo e aberto. Cabe a nós decidir se vamos acompanhar esse ritmo ou permanecer olhando pelas frestas. E à medida que cada visitante interestelar passa, um convite reaparece, não para temer o desconhecido, mas para entender o lugar que ocupamos dentro dele. Quando falamos do 3 Ig Atlas, não estamos apenas descrevendo um objeto astronômico. Estamos lidando com uma entidade que carrega em sua estrutura a história de eras que antecedem o surgimento do Sol, da Terra e da própria biologia terrestre. Ele não representa apenas distância física, representa distância temporal. Ao estudá-lo, tocamos fragmentos do passado mais profundo que nossa espécie já alcançou. O ser humano mede tempo em ciclos curtos, dias, anos, séculos. Civilizações surgem e desaparecem antes de um único cometa completar uma volta em torno do Sol. Mas o 3 Ig Atlas não pertence a escalas humanas. Ele viajou durante bilhões de anos, atravessando regiões densas da galáxia, campos de radiação estelar e ondas gravitacionais de estrelas que nasceram e morreram enquanto ele avançava. Sua existência evidencia que a linha do tempo cósmica é permanente, lenta e indiferente às urgências humanas. Ao observar esse viajante interestelar, percebemos que nossa espécie é recente, um instante em um calendário onde os marcadores não são séculos, mas eras siderais. Essa perspectiva muda tudo. Ela ajusta nossa compreensão sobre longevidade, sobre permanência e sobre como sistemas planetários evoluem. Se a vida surgiu na Terra num intervalo tão curto dentro dessa escala, o que isso diz sobre a probabilidade de vida surgir em outros lugares, ao longo de bilhões de anos disponíveis em trilhões de mundos potenciais? O 3 Ig Atlas reforça uma conclusão inevitável. A história do universo não é a nossa história.
Nós é que fazemos parte da dele por um breve momento. E ao observarmos um fragmento tão antigo cruzar nosso céu, entendemos que o tempo cósmico continua avançando, com ou sem testemunhas. Cabe à humanidade decidir se será apenas uma nota de rodapé nessa linha de tempo ou se aprenderá a coexistir com ela, estudando, explorando e preparando-se para existir não apenas em séculos, mas em eras futuras. Quando analisamos o 3I Atlas, estamos olhando para uma amostra intacta do laboratório original do cosmos. Ele não pertence à nossa família estelar, não compartilhou o mesmo berçário de poeira que formou o Sol e os planetas, e não carrega a assinatura química comum ao sistema solar. O que ele traz é mais primitivo, mais disperso, mais parecido com o material que circulava na galáxia quando as primeiras estrelas ascendiam, antes que regiões como a nossa existissem. Cada grão de poeira, cada molécula liberada em seus jatos representa um fragmento da química cósmica ancestral. A distribuição de elementos como carbono, oxigênio, vestígios de metais pesados e moléculas orgânicas não apenas revela a natureza desse objeto, ela revela a história da própria Via Láctea. Se o 3I Atlas contém proporções químicas diferentes das encontradas em cometas locais, isso indica que as receitas de formação planetária variam entre sistemas estelares e que o universo fabrica mundos de múltiplos modos. Por outro lado, se suas assinaturas moleculares forem semelhantes às nossas, isso sugere que a matéria que gera planetas e vida é universal, espalhada como um idioma químico comum pela galáxia. Esse tipo de visitante funciona como mensageiro e como testemunha. Ele confirma que sistemas planetários trocam material, que o espaço interestelar não é vazio, mas um corredor onde partículas, gelo e rochas viajam, carregando informações. E nos lembra que a Terra, com seus oceanos, atmosfera e organismos, pode ter recebido ingredientes essenciais não apenas de dentro do sistema solar, mas de fontes externas, talvez tão antigas quanto o próprio universo. A origem da vida pode ter mais pontos de partida do que supomos, e objetos como o 3I Atlas são pistas diretas dessa rede química galáctica. Quando falamos em entender o universo, não estamos apenas registrando movimentos celestes, estamos decifrando receitas cósmicas. E cada visita interestelar oferece uma colherada desse caldo original que deu origem a mundos, estrelas, luas e seres vivos. Ao analisarmos cometas como esse, fazemos mais do que ciência. Estamos rastreando as raízes da matéria que compõe tudo o que existe, incluindo nós. À medida que o 3I Atlas se afasta lentamente pela escuridão, diminuindo a cada noite e retornando ao silêncio interestelar de onde veio, o que fica não é apenas um registro astronômico, é um marco cultural e científico. Durante meses, observatórios, sondas, antenas e mentes ao redor do planeta se voltaram a um fragmento de gelo e poeira vindo de uma estrela distante, porque nele existe mais do que matéria congelada. Existe memória, uma memória formada antes do Sol ascender, antes que a Terra tivesse oceanos, antes que qualquer organismo respirasse. Esse visitante, indiferente e silencioso, nos lembrou que o universo é maior do que nossos ciclos históricos e mais antigo do que todos os nossos conceitos reunidos. Ele atravessa a vizinhança solar como quem cruza uma estrada antiga, mostrando que o tráfego cósmico sempre existiu. Nós é que só agora aprendemos a enxergá-lo. Não trouxe sinais de intenção, não alterou nosso curso, mas modificou a nossa compreensão. E isso, na ciência, é transformador o suficiente. A partir de agora, sabemos que o sistema solar não é um lago isolado e imóvel, mas parte de um oceano galáctico, com correntes, fluxos e viajantes ocasionais. E se somos capazes de rastrear, analisar e aprender com esses mensageiros, então o próximo passo é inevitável: estar prontos para alcançá-los,
estudá-los de perto, coletar amostras e, um dia, talvez enviar nossos próprios exploradores rumo às estrelas que nos enviam estes fragmentos do tempo. Por enquanto, nos resta assistir o Tresig Atlas diminuir, sabendo que a janela de observação se fecha. Mas a história que ele trouxe não se perde. Ela permanece aqui, em cada espectro analisado, em cada curva orbital registrada, em cada discussão científica que provocou, e principalmente na ideia que agora se solidifica: não somos apenas habitantes do Sistema Solar. Somos participantes de um circuito cósmico mais amplo. Se essa jornada pelo espaço, pela ciência e pelo desconhecido te inspirou, então continue aqui com a gente. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Assim você ajuda mais pessoas a olhar para cima e perceber que, no fundo, todos nós fazemos parte dessa história. A história de um planeta que começa a entender seu papel em um universo muito maior do que jamais imaginamos. A observação termina, mas a vigília continua. O céu permanece aberto e nós continuamos olhando. Se você chegou até aqui, é porque também sente esse chamado para compreender o cosmos com profundidade, com rigor e com curiosidade verdadeira. Então participe dessa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa história que ainda está sendo escrita em tempo real pelo próprio universo. E se você quiser apoiar esse trabalho e ajudar a levar ciência séria, clara e acessível para mais pessoas, considere deixar um valeu demais aqui embaixo. A cada nova descoberta, estaremos juntos, observando, questionando e expandindo o horizonte do que a humanidade sabe sobre si mesma e sobre o infinito acima de nós.